feche seus olhos aí e agora é a hora que você ora a Deus e fala para o Senhor: Pai, eu quero ampliar meu entendimento, eu quero ampliar a profundidade que eu tenho do meu cristianismo, eu quero te conhecer mais. Fala isso para Deus e fala: usa esse homem que está falando comigo agora para me abençoar e abrir mais os meus olhos, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja revelação de cada filho do Senhor, no pleno conhecimento do Senhor. Nós precisamos conhecê-lo, Deus. Somente a Tua palavra revela, somente as experiências com o Senhor revela, somente a intimidade com o Senhor revela. Por isso, Senhor, dá-nos isso em nome do Senhor Jesus. Alarga, Senhor, a nossa visão em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar hoje justamente sobre conhecer a Deus. Sabe, irmãos, a vida cristã, ela tem muitas coisas que chamam a atenção. Ela tem muitas coisas que, às vezes, nós podemos nos perder nessas coisas e não dar prioridade naquilo que é mais importante. E eu quero, em nome de Jesus, ver se eu consigo mostrar para você aquilo que é importante, para a gente ter foco nisso e as outras coisas serem consequências disso. Então, olha, lá em Filipenses, eu gosto mais desse texto, você já deve ter ouvido eu ler ele várias vezes, mas para mim, esse texto, veja, quando Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um homem que teve o ministério que teve a abrangência e o legado que ele deixou, é muito importante você ler as coisas e observar o que era importante para esse homem, o que ele fazia, o que ele ensinava, que direção que ele dava, porque isso é muito importante. Então, lá no livro de Filipenses, Paulo fala sobre a vida dele e Deus. Então, e aqui tem valores, e tem aquilo que puxa a vida dele, aquilo que define a vida dele com Deus e tudo. Então, em Filipenses capítulo 3, Paulo fala, ele está falando sobre os falsos mestres e tudo, e ele está falando que tem pessoas que se vangloriam das suas qualificações naturais para fazer a obra. Ele estava falando, olha, e normalmente eram judeus essas pessoas. E o que eram características e qualificações para os judeus eram coisas tudo baseado na lei. E aí Paulo fala, olha, eu mais do que qualquer outro judeu podia me glorificar muito e ficar orgulhoso da minha própria vida. E aí ele começa aqui no verso 2, e ele usa palavras fortes para falar daquelas pessoas que usam a força do braço ou se qualificam para fazer a obra de Deus. E ele fala, ó, no verso 2, do capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 2, ele fala, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está falando, olha, tem pessoas que vivem a vida cristã de uma forma fraudulenta, de uma forma hipócrita, de uma forma que eles perderam o rumo e se dizem cristãos. Ele fala, acautelai-vos, toma cuidado. Então veja, se eu tenho que tomar cuidado com as pessoas que usam o nome de Deus para fazer coisas em benefício próprio, eu tenho que ter mais cuidado ainda, que eu e você não entramos nesse grupo, que não faça isso. Se nós temos que ter cautela com essas pessoas, nós temos que ter mais cautela ainda de não fazer parte desse grupo. E ele começa a falar, porque nós, está se referindo a nós, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, a obra divina é feita em Jesus, a obra divina é feita pelo conhecimento de Deus. Bem, aí ele fala, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, olha bem, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é qualificação natural, tudo aquilo que é talento natural, que alguém pode ficar soberbo e falar, eu tenho demais, eu tenho muitas coisas, eu sou completamente qualificado para fazer a obra de Deus. Paulo está falando que isso não vale nada. Ele está falando, se fosse para gloriar em coisas naturais, eu tinha mais do que todos. É isso que ele está falando. Mas aí o que ele fala? Mas, olha o que ele fala, mas o que para mim era lucro, ou seja, quando antes de conhecer Jesus, era lucro ter essas coisas, aí ele falou, isso considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então o que ele está falando? Ele encontrou algo superior. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu me lembro a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos. Então lá os carros são muito melhores que os nossos. E quanto mais quando eu fui, tem, sei lá, quase 20 anos que eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, aí nós tínhamos menos carros ainda do que temos hoje.
E eu me lembro que eu aluguei um carro, e já que eu estava alugando, o preço era muito barato, eu aluguei um carro assim muito legal. Era uma van muito boa, muito assim, tudo tecnológico e tudo. Eu passei lá umas 2 semanas. Irmão, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu tinha uma Zafira. Olha que eu tinha uma Zafira? Não, acho que a Zafira foi depois. Eu tinha um Clio. Quando eu entrei no Clio, para dirigir o Clio, depois de ter passado 2 semanas dirigindo aquele carro, esqueci o nome dele, irmãos, eu era tão feliz com o meu carro, eu era tão feliz com o meu Clio, a hora que eu conheci o outro, dirigi o outro, desfrutei do outro, o meu carro, a hora que eu cheguei, eu falei, Deus tem misericórdia, dá um carro melhor. Então veja, o que Paulo está falando é isso. Ele era satisfeito com aquilo que ele tinha de qualificação que os judeus valorizavam. Mas quando ele conheceu Jesus, ele falou, eu considerei foi perda. Depois que eu vi Jesus, aí as coisas, a luz era tão grande, o padrão era tão elevado, que aquilo que eu considerava padrão, aquilo se tornou perda. Ou seja, acabou, aquilo ali se desvalorizou, aquilo ali não tem mais valor para mim. Foi isso. Eu vou te falar uma coisa, eu sempre chamo isso aqui da experiência da grande pérola que Jesus disse. Então você tinha pérolas, coisas que eram talentos, qualificações, mas você encontrou uma pérola infinitamente melhor, e aí você desprezou aquelas para ter essa melhor, sabe? Eu e você precisamos conhecer Jesus Cristo, precisamos ter essa experiência, para não se vangloriar naquilo que nós temos de forma natural, entendeu? E aí ele continua falando, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que Paulo está falando? Olha, quando eu conheci Jesus, eu entendi Jesus, eu toquei em Jesus, o resto perdeu sentido. O resto perdeu sentido. Eu preciso dessa experiência, você precisa dessa experiência, você que está liderando precisa dessa experiência. Por quê? Para você inspirar outros a ter essa experiência com Jesus. É o que Paulo está falando. E aí ele fala algo que é o meu assunto aqui. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, aconteceu essa experiência, e cada dia mais eu trabalho, eu invisto, eu ponho toda a minha vida para conhecer Jesus. Eu vou te falar uma coisa, aprenda com Paulo. A vida cristã é conhecer Jesus, a vida eterna é conhecer o Senhor. Nós fomos chamados para conhecer Jesus, porque Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Você conhecer Jesus, você está conhecendo Deus. Então Deus quer se revelar e se revelou em Jesus Cristo. Então veja, a vida cristã é essa. Se eu caminho na vida cristã e o meu conhecimento, a minha experiência, o meu desfrute do Senhor não aumenta, tem algo errado, tem algo complicado, tem algo que precisa ser mudado. E aí, em outro texto, está aqui em Efésios, deixa eu abrir aqui para você. Paulo, porque ele teve essa experiência com o Senhor, ele orava para que as pessoas tivessem a mesma experiência. Ele incentivava, ele inspirava as pessoas a isso. Olha aqui, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, olha o que ele fala à igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, então ele está falando para a igreja de Éfeso, para os membros. Aí ele fala: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós, as minhas orações. Então, ou seja, Paulo orava pela igreja. Todo dia eu faço isso na hora 10 para meio-dia. Oro pela igreja. E você deveria estar comigo orando pela igreja. Então veja, você deve orar pela sua célula, pelo seu discipulado, porque Paulo está falando, ele fazia isso. E aí ele diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então você entendeu isso? Paulo, além dele ter tido uma experiência com Jesus, da grande pérola, além dele ter considerado refúgio às outras coisas, considerar refúgio às outras coisas é o seguinte: olha, eu queria que isso fosse um sinal na sua vida. Enquanto você estiver orando, buscando, valorizando as coisas que esse mundo pode oferecer, em detrimento das coisas que só o reino de Deus oferece, é porque você não teve uma experiência dessa ainda. Porque Paulo, quando ele teve essa experiência, qual foi a primeira coisa? Ele falou: aquilo que eu dava valor, não dou mais. Porque eu encontrei algo de maior valor, eu encontrei algo superior, agora acabou. Então veja, eu e você temos que encontrar em Deus, temos que encontrar na nova vida coisas de valores maiores.
coisas que estão além. E ele, escrevendo à igreja de Éfeso, ele está orando para que Deus abra o entendimento dessas pessoas para isso. E aí ele continua falando. Então ele fala, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. Mas olha o que ele fala logo em seguida. O que é ter pleno conhecimento de Deus? Porque é uma coisa muito subjetiva. Ter pleno conhecimento de Deus. Como que é que eu vou conhecer a Deus? E aí Paulo fala que, ele deixa claríssimo aqui 3 coisas que ao conhecer, eu estou conhecendo Deus. Ele fala aqui no verso 18, do primeiro capítulo de Efésios. Ele diz o seguinte, iluminados os olhos, então ele orava, intercedia para o pleno conhecimento, e ele continua, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, então ou seja, quando eu sei de determinadas coisas, quando eu conheço determinadas coisas, eu estou conhecendo Deus. E olha as 3 coisas que ele fala. A primeira delas, qual é a esperança do seu chamamento? Então veja, quando eu e você conhecemos clareza da esperança do nosso chamamento, a gente está conhecendo Deus. Por que é que a esperança do meu chamamento abre os meus olhos para Deus? Porque a esperança do seu chamamento é aquilo que Deus tem preparado para você. É aquilo que vai ser sua vida na eternidade. É onde Deus vive, é onde Deus mora, é onde Deus vai estar comigo e com você. Então, quando essa esperança está clara, quando você não tem dúvida sobre ela, quando você pensa nela todo dia, quando ela te anima e te revigora no hoje, você está conhecendo Deus. Isso é vida cristã. Isso era a intercessão de Paulo para os Efésios. E veja, essa esperança do nosso chamamento, eu posso resumir ela para você o seguinte: Deus nos chamou para ter uma vida eterna. Agora veja bem, não é só para você ter uma vida sem fim, mas é para que eu e você vivamos a vida que Ele vive. Você entendeu isso? Que é uma diferença brutal disso. Uma coisa é viver sem término de vida. Então veja, o diabo vai viver eternamente. O diabo não morre, mas ele vai sofrer eternamente. Nós não. Eu e você vamos viver a vida que Deus vive. De vez em quando eu vejo essas reportagens aí da realeza, vejo como que eles vivem tudo. Todos os plebeus queriam ter uma vida de rainha, de príncipe e tudo. Deus oferece isso de graça para você e para mim. E Paulo está insistindo aqui, olha, eu estou orando para que você tenha entendimento disso. Sabe por que muitas pessoas desanimam com a vida cristã? Porque ele não tem esperança de chamamento nenhuma. Eu não sei do tocante a você. Você não pensa como que são os anjos? Você não pensa como que é o céu? Você não pensa assim, lá tem rua, lá tem disco voador, lá tem telefone, lá tem televisão, que tecnologia que tem lá, que língua que é que eles falam, como que é que eles se comunicam, como que eles vivem, como que é a glória, como que é a aparência de tudo. Você não pensa isso não? Eu penso isso. Essa é uma das coisas que, quando eu penso em morte, eu falo, qual que seria uma coisa boa da morte? Eu vou conhecer isso que eu desejo tanto. Isso é uma esperança, isso é algo que enche meu coração, isso é algo que me leva a abrir mão de coisas aqui, para eu ter isso lá. Isso é a hora que eu comparo e falo, não, isso aqui não pode ser mais importante disso que eu tenho lá. Então veja, Paulo está falando, conhecer a Deus é conhecer a esperança do nosso chamamento. E eu te pergunto, qual é a sua esperança do seu chamamento?